Forro PVC colocação com alçapão, isolante térmico de isopor. Faça você mesmo passo a passo. Então, eu havia botado 2 vídeos aí no YouTube sobre colocação de forro PVC. E nesse agora eu vou estar trazendo uma novidade aí, que é o uso de um isolante térmico e o isopor. Algumas pessoas usam também uma manta que fica ali entre o telhado e as placas de PVC. Vou estar mostrando também como colocar um alçapão, que eu não vi isso em outros vídeos aí no YouTube. E vou estar trazendo as novidades também de uma forma mais fácil de fazer emenda em metalão para você não perder peça, e também de como fixar ele na parede. Então vamos ver o nosso passo a passo. Batendo o nível e fixando as molduras. Então em vídeos anteriores eu mostrei como bater o nível, mas vou estar mostrando de novo aqui um passo a passo. Então aqui, esse aqui vai ser o ambiente que a gente vai colocar o forro PVC, uma cozinha de 3 por 3,5 mais ou menos. Ela já está aqui com a cerâmica. Eu podia usar a cerâmica como referência, mas eu vou bater o nível aqui para vocês terem uma noção da cor. Então você vai criar um ponto ali inicial, aquele triângulozinho, e vai, a partir daquele triângulo você vai bater o nível de maneira que todos os cantos vai coincidir com aquele primeiro ponto inicial lá. Então é assim que bate o nível. Então ali essa mangueira é cheia d'água, então o nível da água é que vai estabelecer ali o limite certo de todas elas. Então você vê que nos 4 cantos foi batido o nível. Agora aqui nós vamos fazer uma simulação de onde vai ser colocada a moldura. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aquele ponto de referência que nós marcou ali, aquele nível que foi batido nos 4 cantos, vamos botar aqui 30 centímetros acima e vamos colocar a cerâmica a partir daqui. Então você vai bater um prego ali, esticar uma linha de fora a fora, e você vai fazer nos 4 cantos, e ele vai ser o nosso ponto de referência para colocar a moldura. Então agora vamos colocar a moldura. Para isso você vai esticar aqui a trena e ver qual a medida que vamos cortar ali a moldura de 6 ou de 7 metros. Então aqui, para fazer o corte diagonal, é muito simples. Você vai colocar aqui o esquadro como se tivesse um corte diagonal ali, e você vai cortar agora metade daquilo ali que foi feito. Então deu 6 centímetros, você vai cortar só 3 centímetros. Então, você vê que está ali alinhado. Agora eu vou pegar aqui, se deu 6 centímetros ali naquela parte mais larga, eu vou diminuir aqui para 6, pela metade. Então conforme for a medida da sua moldura, você faz esse corte, faz sempre a metade. Agora que você vai fazer esse corte com a serra, como se estivesse criando uma ponta ali na moldura. Então, fazendo isso, a outra moldura que vai casar com essa não vai ser preciso fazer esse corte diagonal. Eu fiz isso aqui em casa e deu certo. Então você vê que ela ficou um corte ali meio pontiagudo. É porque aquela parte pontiaguda é que vai acomodar essa segunda peça, que não vai precisar ser cortada. Então você percebe ali que ela casou muito bem ali uma com a outra, totalmente dentro do esquadro. Então, depois, se você quiser colocar uma finalização de canto, também pode. Então você perceba aqui atrás como é que ficou. Então ela ficou acomodada bem ali. Então tá aqui, eu já cortei as 4 molduras. Agora vamos colocar ela, fixar ela na parede. Então daqui lembrando aquela linha que eu tinha colocado de fora a fora nessa moldura, nós vamos agora com a furadeira e uma broca para concreto, nós vamos colocar aqui nossa primeira moldura. Então você dá aqui esse primeiro picote para poder fazer um ponto ali atrás. Você vê que a cerâmica, a moldura está acima da linha, ou rente com a linha. Depois você fura aqui atrás para reforçar, que é onde nós vamos colocar a nossa bucha. Eu estou colocando essas buchas que tem uma cabeça, que ela facilita para não entrar. Às vezes faz um buraco muito grande e ela some dentro do buraco. Então você dê preferência a essas buchas que tem uma cabeça, tipo uma cabeça de prego. Depois disso vai colocar ali o parafuso, enroscar direitinho, e vai fazer isso pelo menos de 50 a 50 centímetros na moldura. Tanto é que as 4 molduras já foi colocada, elas casou ali perfeitamente. Então lembrando, vai medindo cada canto e cortando a moldura. Não corte todas de uma vez, que o conto pode estar fora de esquadro e você correu isso de perder a peça. Então vamos para o nosso próximo passo, que vai ser os metalon. Medindo, cortando e fixando os metalon. Então pessoal, antes de fixar os metalon, eu queria fazer uma explicação rápida aqui, que é sempre interessante vocês colocar os metalon do lado oposto aos cabos e as vigotas, que isso vai facilitar muito na hora de fixar as placas ou os metalon, conforme a imagem que vocês estão vendo aí agora. Com a trena nós vamos medir aqui a largura para nós fazer o corte aí em todos os metalon. Lembrando que eu estou colocando aqui uma distância de 60 centímetros de um para o outro. Então tá aqui. Depois você vai fazer aqui esse achatamento aqui na extremidade. Por exemplo, você sempre corta um pouquinho a mais. Se deu 3,5 metros lá na área, você vai cortar com 3 metros e 10, 3,60 metros, 3,70 metros, que é para poder fazer
esse achatamento aqui nas extremidades e depois dobrar eles, que essa parte aqui é onde vai ficar preso na parede com parafuso e bucha. Então você faz aqui um furo com prego grosso para poder facilitar, para não precisar trocando de broca para ferro, de ferro para broca de ferro para broca de concreto. Então aqui você faz aqui esse furo para facilitar. Então aqui vamos fixar aqui o primeiro metalon, lembrando que tem 60 centímetros de um para o outro. Aqui você vai constatar que ele está ali certinho. Agora nós vamos colocar aqui esse suporte que vai ser fixado ali no caibro. Então aqui nós vamos simplesmente medir, ele ainda está solto, não foi fixado, esse metalon não foi fixado na parede ainda, porque nós vamos fazer aqui uma medição para poder marcar onde ele vai ser preso ali no caibro ou na vigota da sua casa. Então eu fiz aqui a marcação, vou descer essa peça para poder fazer aqui um furo. Você pega um prego aí 17 por 27, que ele tem um comprimento bom que é para poder transpassar os dois metalons e você poder fazer um envergamento ali com um alicate, que é poder travar essa peça. Então lembrando que esse metalon aqui é o metalon galvanizado de 20 por 20. Agora que você vai com o alicate, você vai fazer uma dobra aqui, que é para poder travar essa peça. Aqui não é complicado, muito simples. Não precisa ser nenhum hook para poder fazer essa envergadura aí. Então tá aqui, a peça já foi fixada nas duas partes onde vai pegar no caibro. Então tá aqui ela. Você lembra daquela achatamento que a gente fez ali na ponta, criando um L para poder fixar na parede. Aqui está o suporte que vai ser pregado ali na vigota, no caibro. Na outra extremidade ali, o outro L foi criado. Então vamos colocar essa peça ali em cima agora, parafusar as extremidades. Antes disso, você vai esticar uma linha aqui, pessoal, de fora a fora, bem no meio, que é para poder a gente não criar barriga no meio aí do nosso forro. Então você vê que ela é fixada de moldura a moldura, fica acima da moldura, que é para poder a linha ficar rente com o metalon. Então aqui furou ali depois, vamos colocar o metalon sem muita dificuldade. Vocês estão vendo aí que o metalon fica um pouco acima ali da moldura. Agora que vocês vão colocar ela, encaixar e usar um parafuso aí para poder travar ela. Agora aqui no meio nós vamos colocar ali, fixar ali esse metalon nos caibros. A gente já tinha previamente colocado ali as duas peças que vai fixar ela. Tá aqui a linha no meio que a gente colocou para poder não criar barriga no nosso forro. Aqui você vai agora com o martelo fixar ela, vai alinhar aqui direitinho e vai bater ali em cima para fixar ela. Então muito simples, ficou bem seguro. Do outro lado também você vai fazer da mesma forma, sem prestando atenção na linha. Então tá aqui 60 centímetros da moldura para cá, tudo, as peças tudo alinhada. Foi colocado 60 centímetros de distância uma do outro. Todos os metalons já tá aqui rente com a linha e todos eles fixados. Um metalon de 20 por 20 galvanizado. Vocês viram lá, muito simples de fazer. Conferindo aqui a linha, tá tudo certinho. Isso é muito importante para não criar uma barriga aí no meio da peça. Agora aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma emenda no metalon. Vocês pegam o metalon aí para não que estiver sobrando e vai fazer esse achatamento aqui dos lados dele. Vai batendo ali com o martelo. Se você tiver uma turquesa também pode fazer, que fica mais simples. Eu não tinha aqui na hora, estou usando isso aqui. Então você vai bater ele aqui do lado. Essa é a dica que eu estava querendo passar para vocês, que é para vocês não perder peça. Às vezes você não tem máquina de solda, eu também sei, nem acho que em solda pega, tão fino que é. Aí você vai fazer aqui uma ponta nessa parte, depois de ter achatado ali os quatro lados. E agora você vai pegar o outro metalon que está ali perfeito e vai unir um no outro. Aí você dá umas batidinhas aqui, que é para poder ele entrar um no outro, ficar bem preso. Então esse método é muito interessante para você não perder peça. Então depois você vai usar ele na parede e fica tudo certo. Vamos pro próximo passo. Encaixando e fixando as placas de PVC e isopor. Então, antes de mais nada, quero fazer uma breve explicação aqui de como é que funciona o processo de instalação do forro PVC. Aqui tem uma placa de PVC, você repara que nas extremidades dela, uma tem uma ponta
e a outra tem uma cava. Então essa parte que tem a ponta, ela vai ser entrar aqui na moldura, e a parte que tem uma cava vai vir outra peça semelhante que vai ser encaixada uma a outra, amarrando e encaixando. Então você vê que não tem muito segredo. Agora, na hora de fazer a instalação, na parte de cima você vai ter que colocar as placas de PVC nesse sentido ali onde aparece a seta vermelha, o oposto dos metalon. Então você vai medir a extremidade de um metalon a outro, de uma moldura a outra, transpassando pelos metalon, e vai fazer o corte das placas de PVC. O interessante é que você faça de uma a uma para você não perder peça, de repente o conto pode estar fora do esquadro. Aí você vai fazer o corte ali com a cegueta e vai colocar a primeira peça agora, sempre colocando, começando ali nas extremidades, encaixando ali na moldura, naquela cava da moldura, dos dois lados, e depois você vai encaixando ela de fora a fora. Dá uma batidinha que é para ela poder ficar bem presa. Aqui em outro ângulo como é que funciona. Aqui eu estou sozinho, mas como o ambiente é pequeno dá para colocar tranquilo. Então esse aqui é o arame galvanizado que a gente vai prender as placas de PVC ao metalon. Então aqui você vai fazer um furo de um lado e do outro aqui do metalon, justamente naquela cava onde dá sequência a instalação das outras peças, e vai abraçar aqui com arame galvanizado. Então você vai fazer aqui essa amarração usando sempre um arame bem maior, que é para deixar uma ponta onde essa ponta vai ser aproveitada para colocar os isopor. Então vou colocar aqui a segunda peça, que vai dar uma largura ideal para colocar o isopor, que vai funcionar como um isolante térmico. Então o mesmo processo. Agora você vai dar aquela batidinha, encostar uma na outra ali, ter certeza que ela está fixa, prendeu a primeira peça e vai fazer a amarração. Agora vamos usar aqui o isopor para fazer o isolante térmico. Quanto mais grosso, melhor. Então você vai deixar ali aquela ponta onde foi amarrada a placa de PVC no metalon. Aproveitando ela, você vai cravar essas placas de isopor para poder dar uma fixada nela aí, para evitar que vento carregue, né? De repente entra ali por alguma fresta entre a telha e a parede. Então fixo elas aqui. Instalação de lustres, luminárias, bocais e ventiladores. Então vai chegar um certo momento que você vai se deparar com a lâmpada aí, com o ventilador, com o lustre, uma luminária, e você vai ter que mudar totalmente o esquema dela, porque o forro PVC é bem mais baixo do que o cabo, então vai ter que fazer essa mudança. Então quando chegar nesse momento você vai desligar a chave geral e vai remover aqui a lâmpada para não quebrar, e vai desparafusar ali o bocal ou a luminária conforme está lá no cabo ou na vigota. Aí você vai ter que fazer uma emenda no fio que vai alcançar até ali o metalon ou o forro, onde ele vai ser fixado ali com uma broca de ferro. Então isso aqui é muito simples, não esqueça de desligar a chave geral para poder fazer esse serviço. Então aqui nesse caso aqui, como não tinha um metalon no meio ali para poder colocar a lâmpada, ficar bem centralizado, tive que improvisar esse pedaço de ferro aqui, esse metalon, para poder ficar bem no centro, de maneira também que não atrapalhasse o forno, não criasse volume. Então fiz esse modelo aqui, uma canaleta aí que abraça pelo lado superior do metalon. E aí você vai fazer o furo ali com a broca de ferro e vai fixar ela aqui com a rebitadeira, né? Eu tenho um vídeo aí de como usar a rebitadeira, mas aqui é muito simples. Depois de você ter feito o furo ali, você vai encaixar ela onde foi transpassada ali e vai fazer esse movimento aqui. Aí vai dar um estalo e vai prender a peça. Então aqui eu usei logo uns 2 ribites para poder ficar bem fixo, que é para não ter surpresa depois. Então do lado do outro você vai fazer da mesma maneira. Então feito isso aí, deixou bem fixo, você vai colocar agora a placa, que vai tampar ela totalmente. Aqui ainda falta mais uma placa até chegar aqui nesse ferro, onde vai ficar o luminário, o lustre ou o bocal. Vou fechar aqui agora e é aqui que nós vamos começar a trabalhar para poder fazer essa mudança, né, da instalação. Então, chave desligada, vai fazer esse serviço agora. Então você vê aqui, fechou totalmente ali onde vai ficar o lustre, vai fazer um furo, onde vai passar os fios. Você vai encaixar ali os fios do bocal aqui por dentro e vai fazer a emenda lá, aquelas esperas que você tinha removido antes.
Está meio escuro, mas eu vou deixar umas fotos aí mais na frente para vocês verem como é que é o detalhe. Então puxou aqui, fez a emenda, fez o devido isolamento, né? Ela não pode ficar pendurada porque com o tempo ela vai puxando, esticando e pode quebrar. Então ela tem que ficar fixada aí no metalon ou numa barra de ferro. Então no caso desse bocal tem um furo ali no meio, vocês estão vendo, que vai ser fixado com parafuso, conforme estava lá no cabo. Então eu sei que o ferro fica aqui do lado. Você vai usar uma broca de ferro, vai fazer um furo menor do que a espessura do parafuso, que é para poder fixar bem. Vai colocar ele novamente e vai enroscar ela. Não esqueça de fazer o devido isolamento e fazer serviço com a chave geral desligada. Então tá aqui um vídeo que eu tinha postado anteriormente. O esquema é esse aí: furou o metalon, passou os fios ali. Se quiser fazer uma marcação, você sabe onde é que está passando a barra de ferro, mais para frente se precisar. Aí vai fixar aqui essa luminária, esse bocal onde tem um globo. Então até aí é muito simples de fazer, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Então vamos agora para o nosso próximo passo. Preparando o alçapão. Estamos quase que finalizando aqui o nosso trabalho. Vamos colocar agora o nosso alçapão. Vai ser essa peça que eu deixei aqui bem no cantinho acima da porta. Vamos fazer a medida aqui dessas duas peças que vai compor aí a largura do nosso alçapão. Você vai medir ela ali e aqui que ele vai ficar. Vai fazer a medida direitinho para nós colocar essas duas peças. Vai ser de 40 centímetros mais ou menos. Então tá aqui, você vai encaixar essa peça, sempre deixando ali, se você está percebendo, vai ficar um pouco acima do metalon, que a gente vai onde vai ficar a moldura do alçapão. Então tá aqui ela praticamente pronta, já foi colocada a penúltima peça. Vamos dar uma subida aqui para nós ver como é que ficou. Então esse detalhe aqui, ó, ele tem que ficar um pouco acima, que é onde vai caber a moldura do alçapão. Então ele vai amarrar ali direitinho com arame e vai deixar essa rebarba. Vai colocar os isopor. Vamos trabalhar agora aqui na moldura. Então tá aqui, essa aqui é uma emenda de moldura que você acha para encontrar aí, emenda de forro, né? É uma junção de dois forros aí que dá para fazer umas emendas, dois encaixes. Então agora nós vamos trabalhar com essa parte mais grossa. Essa parte mais grossa vai ser removida. Então você vai medir lá o comprimento e a largura e vai fazer o recorte aqui nessa aba aqui, nessa parte mais grossa dessa emenda. Usa um estilete aí. É interessante que ela fica bem niveladinha, bem cortada, sem rebarba, que é para poder encaixar a porta direitinho. Então você pode usar aí um objeto cortante de sua preferência. Depois você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer a portinha. Você vê que ela encaixa direitinho. Foi feito um teste aqui. Então ela vai ficar encaixada aqui. Essa aqui é a parte que fica pro lado de cima. A parte que vai ficar pro lado do telhado. Então você vai fazer a portinha usando as duas placas de PVC que vai estar sobrando aí. E vai ficar nesse modelo aqui, né? Ela vai ser lacrada assim. Então tá aqui, eu peguei as duas placas e uni elas aqui com arremate U. Você pode usar isso, se você quiser, pode usar até uma fita crepe para unir elas, que é para não soltar. Eu usei um arremate U porque fica bonitinho. Então essa aqui é uma sobra que eu tinha aqui em casa, uns arremates em U, para poder fazer isso aqui. Esse alçapão aqui é provisório, foi só para mostrar para o pessoal mesmo, logo ele vai ser removido. Então tá aqui. Vamos colocar agora as molduras do nosso alçapão. Então você vai encaixar aqui nesse sentido, entra ali na moldura. Isso podia ter ficado no meio também do cômodo. E essa rebarbazinha aqui, ó, que foi criada para poder encaixar aqui. Então não mostrei lá na outra vez, mas ele tem que ficar com aquele pequeno corte que é para encaixar aqui nessa ponta da moldura do forro. Então aqui está a outra parte. Lado esquerdo, lado direito, você vai encaixar ali direitinho. Você perceba que aquela cava, ela abraça totalmente ali aquela parte do forro de PVC. Então tá aqui. Se você quiser parafusar na parte de cima, uns parafusos que não transpassam, né? Para não ficar mostra aí a ponta dos parafusos, você pode também. Se não, pode deixar só no encaixe mesmo. Ou se preferir, pode usar a fita crepe lá do lado de dentro. Agora aqui colocando a outra peça do nosso alçapão. Nunca tinha feito alçapão, não sei nem se essa é a maneira certa de fazer, mas eu sei que deu certo. Você vai encaixar aqui. Eu sei que o pessoal vende um tal de um kit alçapão que parece que é R$30.
Eu comprei essa plaquinha por R$30, por R$15, quer dizer, dá pra fazer vários alçapão em cada cômodo. Acho que dá pra fazer um ou dois. Então está bem mais em conta você comprar feito. E geralmente é coisa que sobra de seu material. Então tá aqui o alçapão pronto, vamos botar a tampa agora. Então lembrando que você podia ter ficado no meio do cômodo alçapão, mas eu botei aqui porque ele é provisório. Então você vê que a tampinha está meio esculhambada, porque esse alçapão não vai ficar aí. Então tá aqui, gente, é só você encaixar ali no fundo e você vê que ela não cai por causa daquelas rebarbas que fica na moldura do alçapão. Então aquela lá é uma emenda de forro PVC. Então tá aqui o nosso alçapão. Agora vou botar aqui os últimos isopor, né? Não sei se isso resolve muita coisa, mas dizem que é muito bom, né? Quanto mais grosso, melhor. De repente também pode ser meio perigoso, né? Uma fagulha de fiação cair aí, porque o isopor é muito inflamável. Mas dizem que realmente funciona. Tem também a manta térmica, nunca usei, mas já vi num cômodo realmente a manta térmica. Eu vi realmente o resultado. Parecia que a casa tinha um ar condicionado. Então tá aqui colocando as últimas placas de isopor. Vamos para o próximo passo. Colocando a última placa de PVC. Então estou colocando aqui a penúltima placa de PVC. E vocês percebam ali que ficou uma brecha, vai ficar uma brecha muito pequena. Essa aqui não é a última placa porque ficou uma vaga ali de mais ou menos um dedo, de maneira que vai ter que colocar um filete de forro ali para poder fechar aquela brecha. Então vocês estão vendo aí um espaçozinho chato. Então você percebe que não tem como você amarrar o arame. Então a gente vai ter que usar um outro recurso aqui. Vamos fazer uso aqui da furadeira e da arrebitadeira para poder fazer essa fixação. Então você vai fazer o seguinte: você vai identificar aqui onde é que fica os metalon, aí fazer aqui essa ligeira abertura, vai identificar eles conforme aqui a imagem, vai marcar com a canetinha, para você não se perder na hora de furar ali com a furadeira. Então está aqui identificado o ferro, porque não tem como você passar um arame para fixar as placas, você vai usar a furadeira. Então percebe que uma brecha de um dedo mais ou menos, que é onde vai ficar o filete da última peça. Então você vai furar aqui, ali com a arrebitadeira você vai travar a nossa penúltima placa. Então você vai fazer isso em todos os metalon para poder fixar essa peça. Então feito isso, vamos colocar aqui a nossa última placa, vai fazer uma medição aqui nas duas extremidades para você ter uma noção de qual vai ser o tamanho que vai ser cortado. Então daqui para cá você vai gastar, vou usar aqui uns 5 centímetros de corte de uma lâmina. Mas antes eu vou fazer uma simulação com um pedaço de placa de PVC para nós ter uma noção do que vai ser feito. Então o que vai ser feito é isso aqui: você vai empurrar essa placa totalmente lá para dentro da moldura, porque tem um espaço bom que dá para trabalhar. E depois, com o objeto aí largo, eu estou usando aqui um metalão que eu cortei e fiz essa peça para poder empurrar ele aqui, encaixar dentro da outra. Você vê que não fica danificada a moldura, fica um trabalho perfeito. Então essa foi feita uma simulação. Então agora, já com aquela plaquinha, eu já sei mais ou menos o tamanho que eu vou cortar, porque eu fiz uma simulação lá antes e vi que isso deu certo. Vamos colocar agora essa última peça. Então você pode estar enfrentando essa mesma situação de uma brecha muito pequena. Então tá aí, você vai empurrar ela totalmente para dentro da moldura, conforme a gente tinha visto naquela simulação. Depois, com a placa, você vai usar ali uma alavanca, a própria moldura como uma alavanca, e jogar, encaixar para dentro da penúltima peça. Então aqui o serviço já está praticamente finalizado. Você vai acertar essa última peça certinho ali, tanto nas extremidades. Aqui eu estou sozinho. Você sabe que para filmar e fazer o serviço, o cara tem que ser meio brasileiro, né? Então tá aqui
aqui fixado as duas extremidades. Ele vai, conforme foi feita a simulação, você vai empurrar essa placa totalmente para dentro, dessa maneira, porque as molduras ela dá essa liberdade pelo espaço que ela tem de você jogar ela lá e poder encaixar ela aqui na penúltima peça sem deixar uma brecha, né? Muito prático mesmo. Então, lembrando, pessoal, que eu botei esses vídeos, já tinha 2 vídeos sobre colocação, mas tem umas novidades aí, que é justamente o alçapão, que nenhum vídeo mostrava como fazia, alguns métodos de emenda de metalon e uma nova forma de fixar ele na parede. Então prefira sempre os metalon galvanizado. Vocês viram aí que eu usei também o isopor para servir como um isolante térmico, mas diz que já existe uma manta aí que é muito eficiente também. Então quanto mais grosso o isopor, melhor. Então tá aí o serviço praticamente pronto, finalizado. Depois só fazer uma limpeza aí e vai estar tudo certo. Aqui uma visão geral de como ficou esse trabalho. Uma cozinha. Então as peças ainda estão sujas e a luminária ainda vai ser fixa. Mas é isso aí, o trabalho já está feito. Ali está o alçapão. Você pode colocar o alçapão até no meio do cômodo se preferir. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Josenildo aí, gente finíssima aí, Paulinho Mogli, meu amigão Ed Blanco, uns projetos bacanas, o Deni Antônio, Robson Schmitz, Paulo César, Patrick Jean, profissionalzão aí na área de PVC, gente finíssima. Um abraço aí, pessoal, que tem dado a maior força. Então, para mais detalhes, acesse o blog edmatar.blogspot.com ou inscreva-se no meu canal do YouTube. Um abração, pessoal aí do YouTube também, que tem colocado nos comentários bacana, incentivando. Então é isso aí, pessoal, acesse lá o blog ou inscreva-se no meu canal no YouTube. Abraço e com Deus, tudo de bom para vocês, fui.